Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quando nós damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, é óbvio que estamos fazendo distinção de uma pessoa da outra, trinitária. Mas sabemos que mesmo obtendo nesse glória as três pessoas, nós sabemos que Ele é único. É o Deus Uno Trinitário. Algo que para muitas pessoas é muito difícil entender. Mas para aquele que tem intimidade com Deus, ele vê com toda simplicidade, sem complicação nenhuma, a trinitariedade de Deus. Assim como nós olhamos para uma criatura humana, uma pessoa ela tem uma cabeça, tem um corpo e tem um espírito onde está localizado a fé. Nenhuma parte vive sem a outra. A cabeça comanda o corpo. O corpo é comandado pela cabeça, e quando a cabeça é a cabeça de um corpo, de uma pessoa que crê, ela é toda comandada, a própria mente é comandada pelo espírito, pela consciência. Então, assim é a trinitariedade de Deus. São três pessoas que compõem uma única. E nós vemos que diante disso, diante dessa trinitariedade de Deus, nós temos que adorar e ter uma intimidade pessoal com o Pai, uma intimidade com o Filho e uma intimidade com o Espírito Santo. E quando estamos com um adorando o Espírito Santo, nós estamos adorando o Pai e o Filho, e assim por diante. Porque eles são inseparáveis, embora cada um tenha o seu ministério próprio. Já disse que o Pai criou, o Filho salvou, e o Espírito Santo, ele continua na dinâmica da vida, sendo o sustentáculo do universo, sendo aquele que conecta tudo, que une tudo, aquele que faz todo o movimento interplanetário, terreno, onde tudo é tão equilibrado, tão certo, que chega a impressionar. Esse movimento que não tem mãos humanas, não tem nenhuma tecnologia, porque é o próprio Espírito que paira sobre tudo. É Ele que unifica tudo. É Ele que santifica tudo, porque todo movimento de todo o universo é um movimento santo, porque traz benefícios benéficos, grandes benefícios ao homem, que é a menina pupila dos olhos de Deus. É pelo homem que Deus criou tudo. É pelo homem que Deus tudo criou com tanta perfeição, com tanto gosto e tanto amor. Nada foi feito a não ser para o homem, que Deus já por ele estava grávido desde sempre, vamos dizer, porque Deus não tem princípio, nem meio e nem fim. Mas o amor de Deus pelo homem levou a humanidade a ser eterna, porque Deus já tinha um plano, já estava grávido do homem. E quando Deus confecciona absolutamente tudo, Ele, depois de confeccionar tudo, é que Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ali a gente vê a prova clara
da trinitariedade de Deus. Mas nós vemos a grande importância do Espírito Santo, vamos dizer, não que ele seja mais importante, mas é parte integrante e importante da trinitariedade. O primeiro capítulo, o primeiro versículo bíblico de Gênesis já nos fala com propriedade do Espírito Santo. E durante todo o caminhar do Antigo Testamento, ele é uma figura que está sempre sobre os patriarcas, os profetas. Uma porção pequena sempre foi colocada nos missionários, nos profetas, nos patriarcas e naqueles que guiavam o povo da aliança. O Espírito Santo ia à frente como uma coluna de fogo na noite. É o sopro de Deus, que é o Espírito Santo que abriu as águas do Mar Vermelho para que os eleitos de Deus passassem a pé enxuto. É o Espírito Santo de Deus que curava. É o Espírito Santo de Deus, junto com Deus, que fazia brotar a água junto com o Pai na rocha, que fazia derramar o maná do céu e por aí afora. Era o Espírito Santo que levava as pessoas, levava os profetas e os guias daquele povo a serem tão insistente, incisivo em levá-los a um conhecimento de Deus. Às vezes se punha contra Deus a favor do povo e muitas vezes contra o povo a favor de Deus, exatamente por causa da nuca de bronze e a testa de ferro de tantos que quebravam o pacto de aliança com o Pai e se misturavam com os pagãos que tinham por si, para si, deuses politeístas, deuses para tudo, e não acreditava naquele Deus que conduzia aquele povo para Canaã, uma terra que mana leite e mel. O Espírito Santo, ele caminhava com aquele povo, mas a plenitude dele se dá quando os calcanhares de todo aquele povo deixaram para trás o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, e emplacaram o Novo Testamento na plenitude dos tempos. Foi exatamente na visita do anjo, na proposta de Deus à Virgem Maria, que ali se derramou a luz do alto, a sombra do Altíssimo, o próprio Espírito que simplesmente abundou sobre Maria, dentro de Maria. Nenhuma célula ficou vazia do Espírito Santo. O coração espiritual daquela mulher, daquela moça, não ficou nenhum espaço sem o Espírito Santo. A mente daquela moça, que estava preocupada com o casamento, preocupada com o enxoval, já tinha feito a primeira cerimônia, e dali a 60 dias o definitivo, todo ficou tomado como uma enchente, um dilúvio de amor. Era uma moça jovem, plena, cheia do Espírito Santo, que disseram sim porque ela via nas palavras do anjo, na proposta que discorre do capítulo 1 de Lucas, que ela era cheia de graça e bendita entre todas as mulheres, que bendito era o fruto do ventre, que foi o que disse Isabel, que era Jesus. E quando o anjo discorre que o filho que nascesse dela seria chamado Jesus e que ele salvaria toda a humanidade, que o reino dele não teria fim, Maria ficou temerosa e pergunta como poderia acontecer aquilo se ela não conhecia homem. Ela jamais teria uma gravidez fora do casamento.
e o anjo a conforta e tira dela todo medo, todo temor, dizendo: o que vai acontecer contigo dentro desta realidade é que o Espírito Santo te cobrirá com sua sombra, por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Maria descansa a própria consciência, descansa os pensamentos diante daquele momento perturbador, diante daquele momento que para ela era um momento inusitado, um momento diferenciado, que ela nunca vivera e nunca viu na história. E ela, consolada, corajosa, se curva inteira, numa curvatura de 380 graus, põe a boca no chão e torna a levantar a boca e diz para o anjo missionário: está aqui a serva, a escrava do Senhor, que ele faça cumprir em mim tudo que for da sua santa vontade. E o Espírito veio com tudo. É como se ele afogasse Maria nas águas cristalinas, santificadoras do Espírito. Ela fica inteiramente encharcada, de alto a baixo, completamente absorta no Espírito e o Espírito nela, grávida de Deus, uma criatura grávida do Criador. E a partir daquele momento ela não diz uma palavra como era praxe. Era uma qualidade, era uma virtude de Maria o silêncio. Ela simplesmente, sem pedir, apenas comunicou que iria para Elcarém, para a casa de Isabel, porque ela soube pelo anjo da gravidez. E parte ela para caminhar 150 quilômetros, recém-engravidada de Jesus, uma mulher caminhando montanhas sobre montanhas, caminhos íngremes, estrada poeirenta, dia e noite, para servir Isabel. E quando ela lá chega, aquele que estava dentro dela e ela totalmente recheada, assim como tira-se um objeto, um tecido de dentro de uma bacia, diante de uma vasilha cheia de água, quando tira ele vai derramando água, vai pingando e gotejando. Da mesma forma, Maria chegou na casa de Isabel gotejando o Espírito Santo. Toda pessoa, todo personagem mariano, ali naquele momento, ela era a embalagem que carregava dentro de si aquele que dá o Espírito Santo, aquele que doa o Espírito Santo, aquele que verdadeiramente batiza com o Espírito Santo, junto do Pai e o próprio Espírito. Essa trinitariedade se derrama, que derrama e dá o Espírito Santo. E não foi diferente naquela casa envelhecida, naquela casa que necessitava de cuidados, onde outra pessoa grávida, que era estéril, exclama com a chegada de Maria e contagiada pelo Espírito Santo: bendita és tu entre todas as mulheres negras, amarelas, brancas, de todo o universo. Bendita és tu entre todas elas, porque encontraste graça diante do Senhor. Que vantagem, que honra para mim que venha até a minha mãe do meu Senhor, porque é assim que a tua voz, carregada e sobrecarregada do Espírito Santo, chegou aos meus ouvidos como uma melodia celestial, o meu filho estremeceu dentro de mim, saltitou dentro de mim, e todo o meu ser ficou suspenso no ar, porque percebi que chegava até a minha mãe do meu Senhor, que você estava grávida do Espírito Santo. A gente vê o quanto que o Espírito Santo é necessário. Ele é o sopro, o hálito que o Pai sopra no boneco de barro, no princípio da Bíblia, no capítulo 3, para formar o homem.
e só a partir do sopro de Deus ele torna um ser vivente. Sem esse hálito, é como se nós não tivéssemos o ar para respirar, o oxigênio da vida. Sem a fé, nosso corpo seria apenas cabeça e corpo. Não teríamos coluna vertebral, não levantaríamos e não teríamos movimentos santos, movimentos divinos. Não teríamos, porque a fé não nos levaria a buscar a Deus como nós buscamos para aquele que quer, para aquele que tem fé, para aquele que acredita. Ele tem uma coluna saudável, uma coordenação motora ágil, como a de Maria, para ir até a casa de Isabel, para servir no momento certo, na hora certa, na pessoa certa. E para aqueles que estão cheios do Espírito Santo, ele não tem pés de tempo, ele não tem ociosidade na sua vida, ele não é ócio, ao contrário. Ele está sempre, o Espírito está sempre comunicando que é momento de orar, que é momento de visitar, que é momento de ir até o outro, que é o momento de verdadeiramente ser solidário, de dividir aquilo que tem, de dar aquilo que sobra, de não dar aquilo que sobra, mas aquilo que é necessário na vida do outro. Por isso, aqueles que têm o Espírito Santo são pessoas que a própria comunidade, depois dessa pessoa, quando ela morre, a santifica, porque os santos são elevados aos altares pela comunidade onde ele viveu, pelas sementes que ele semeou, que ele plantou, que ele regou, que ele cuidou e cultivou. Essa pessoa sobe aos altares por aquela comunidade que percebeu com toda clareza, pelo testemunho daquela pessoa, o quanto ela foi santa, no sentido de ser uma pessoa curada, uma pessoa sem traumas, uma pessoa sem preconceito algum, uma pessoa sem nenhum tipo de imperfeição que nos leva a pecar tanto. Claro que todos eles pecaram porque nós pecamos porque somos pecadores, por uma hereditariedade, pela originalidade do pecado. Mas existe aqueles que gostam de pecar e aqueles que não gostam, que odeiam pecar. Mas a fragilidade humana, a limitação humana nos leva a errar. Mas nós caminhamos, para quem tem o Espírito Santo, a errar cada vez menos, a pecar cada vez menos, a fazer de cada passo, cada dia melhor, um dia melhor do que o outro. E assim até nas portas da morte na terra e as portas da vida eterna junto com Deus, quando formos. Por isso é necessário buscar o Espírito Santo. Jesus, nós sabemos que nasceu por este poder. 30 anos ele viveu ao lado do Pai na marcenaria, mas quando inteira 30 anos era a hora de partir. Era a hora de deixar a marcenaria, a madeira, o serrote, o martelo, o prego, até o próprio Pai. Era a hora da missão, porque dentro da lei judaica só era permitido ser um missionário, ser um grande religioso que podia pregar a palavra após os 30 anos. E foi exatamente nessa idade, mas antes de tudo, ele desceu ao Jordão, mergulhou nas águas até a sua cintura, onde estava João, que recusara batizá-lo porque ele sabia que ele era o Cordeiro de Deus. Mas João obedece a Jesus, convém cumprirmos a lei. E Jesus nunca ficou sem observar os mandamentos judaicos, nunca. Todos eles foram cumpridos por Jesus para nos mostrar a obediência à nossa igreja e a obediência, acima de tudo, ao Pai, ao alto. Porque a igreja militante, que é a igreja que nós fazemos parte, ela está integrada na igreja padecente, que é o purgatório, que está plugada, interagida com a igreja triunfante, que é o céu.
São 3 igrejas, mas é uma só. Nós estamos na terra, na igreja terrena. Quando formos para o purgatório, nós passaremos ali para um ato de purificação que é a justiça do Pai exige. É a consequência dos nossos pecados que tiveram perdão pela observação da confissão, a busca da confissão e o arrependimento e a proposta de emenda. E nós não queremos, aquele que passa pelo purgatório, ele nunca quer sair do purgatório ainda manchado de pecado. Ele quer ficar literalmente purificado pelo fogo purificador que não sabemos como é, mas que sabemos que ele purifica o ouro e a prata e as almas de todos nós. E quando nós saímos do purgatório, nós subimos para o céu completamente iluminados, transparentes. Já não tem mais em nós nenhuma mancha, nenhuma nódoa, mas ao contrário, nós nos tornamos o Espírito com Deus, uma luz com Deus, e plugamos, a luz de Deus nos atrai, nos tira do purgatório, e lá estamos nós, integrando a grande luz que não tem sombra. E é uma luz onde todos vivem o gozo eterno, a alegria plena e perene, onde nós vivemos a santidade, onde nós relacionamos com o divino, com o eterno, onde a felicidade é algo tão inexplicável, inexprimível, que ninguém é capaz de dizer, ninguém é capaz de... Mas já houve muitos santos que já fizeram uma experiência beatífica de conhecer e ver o céu. Porque Deus permite para que nós creiamos cada vez mais. Nas aparições de Fátima, os pastorinhos viram o inferno, o céu e o purgatório. Santa Faustina foi com o anjo Miguel ao purgatório. Ela viu de longe o inferno. Muitas coisas que ela viu ali, ela foi proibida de escrever no diário. E ela teve uma comunicação com a trinitariedade, com o Pai Eterno. E outros santos também tiveram essas experiências únicas e tão poucas, por tão poucos que acreditaram em Deus. E quando nós vemos Jesus descer ao Jordão sendo batizado, uma voz estrondosa que vem do céu diz: "Este é meu filho muito amado e nele eu coloco todo o meu amor." E o Espírito vem. Ele vem como o sol, ele vem como uma grande luz, cobre Jesus como se ele estivesse saindo de uma piscina e é envolto em uma imensa toalha. Só que ele foi envolto em uma imensa luz. A luz que o conduziu pelo capítulo 4 de Lucas ao deserto, onde ali ele ficou 40 dias, que significa um longo tempo, em jejum, sendo tentado pelo demônio, driblando com a palavra de Deus e falando intimamente com Deus. E quando ele volta do deserto purificado, naquele tempo, daquele jejum, ele vai direto a Galileia, onde havia sido criado, e ali ele entra no templo, e para cumprir-se a profecia, ele lê o trecho que fala: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me a curar os cegos, a restaurar todos os que estão no pecado, a proclamar um tempo da graça da parte do Senhor, abrir os ouvidos." E hoje se cumpre essa profecia. Todos ali ficaram com os olhos sobre ele. É estranho e interessante ao mesmo tempo que quando nós vemos Jesus entrando no Jordão para ser batizado, ele poderia, com toda a maturidade que ele já tinha com 30 anos, não precisava, porque era um batismo de penitência para o arrependimento dos pecados. E Jesus não os tinha, mas Jesus queria cumprir os mandamentos.
E nós, que somos literalmente, verdadeiramente grandes pecadores, precisamos neste momento mergulhar nessas águas. Jesus fala, ele fala no capítulo 7, versículo 37, quem tem sede, vinde a mim e beba, porque aquele que crê do seu interior manarão rios de água viva. E esse rios de água viva é o próprio Deus, é o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo, que mana nos nossos gestos, no nosso olhar, no nosso falar, no nosso ouvir, no nosso caminhar, no nosso relacionar, naquilo que vestimos, naquilo que compramos, com aqueles que relacionamos, na nossa passagem curta ou longa pela terra, no tempo em que vivemos, nos ambientes que estivermos, do nosso interior manarão rios de água viva, que significa que muito amor será derramado de nós para aqueles que crê e mergulham nas águas, assim como a Virgem Maria. Por isso nós te pedimos, Senhor, nós queremos hoje e agora afogar nestas águas. Queremos ficar inteiro mergulhados nessas águas e queremos mergulhar no Espírito e que Ele mergulhe em nós. Queremos nos tornar um com a Trinitariedade Divina, com o Espírito Santo. Por isso, batiza-nos, Senhor, agora. Batiza-nos, que significa mergulhar, deixar em fusão uma roupa suja para que ela branqueie, para que ela seja alvejada, para que ela seja purificada das nódoas, das manchas que com dificuldade o sabão não consegue tirar. Precisa de um processo de deixar de molho. Então nós queremos também, Senhor, ficar de molho. Nós queremos mergulhar na piscina de Betesda do seu coração. Queremos aí, Senhor, que seja tirado de nós todo tipo de malignidade da hereditariedade nossa, dentro da linhagem materna e paterna. Nós queremos, Senhor, que todas as nossas imperfeições, todos os nossos vícios, tudo aquilo que vai contra a tua santa vontade, que entristece o Santo Espírito que em nós mora, o Espírito que é fiel, o Deus que é fiel, que está escrito na Bíblia, essa fidelidade ao próprio Espírito que nunca abandona uma pessoa enquanto ela não estiver na porta da morte, enquanto ela não morre, quando ela não converte, ele está o tempo todo ali tentando, esperando num cantinho a conversão daquela pessoa, para trabalhar com ela, para levá-la a conjugar o verbo amar sobre a face da terra e assim renovar. E nós estamos num tempo de renovação, porque depois dessa pandemia externa, muita pandemia interna está acontecendo. A pandemia do medo, a pandemia do empobrecimento involuntário, a pandemia da depressão, da opressão, a pandemia do pânico, a pandemia da chateação e, ao mesmo tempo, a pandemia da reclamação, da murmuração, da inquietação das pessoas, da impaciência das pessoas, do nervosismo das pessoas, do estresse das pessoas, do desânimo das pessoas. Nós estamos vivendo num tempos difíceis demais, onde muitos que rezavam continuam rezando, mas aqueles que não rezavam pararam definitivamente de rezar, e muitos psicoadaptaram com a situação e continuam vivendo como se essa situação não existisse, não passasse de um mito e de uma mentira, e por isso milhares de pessoas continuam morrendo. E ontem os Estados Unidos bateu recorde na questão de óbito, foram mais de 2.000 pessoas que morreram num dia só. E assim, este vírus, que é um vírus mortal, que está literalmente, mundialmente epidêmico, que fez uma interligação entre todas as nações, está aí vivo, mutante, numa inteligência inexplicável, e a gente vê que parece ser uma obra diabólica. Mas nós rezamos, nós temos pedido a Deus, mas ao mesmo tempo nós entregamos na vontade de Deus, porque Deus sabe de tudo e nós não sabemos de nada, porque Deus quer alguma coisa, porque
Depois de todo o mal, Deus quer que nós tiremos um bem maior. E nós precisamos já passou da hora de tirarmos um bem maior. E esse bem maior é a necessidade de rezarmos mais, de pularmos com mais rapidez no colo do Pai, do nosso Criador, do nosso Salvador e principalmente clamar, chamar, invocar, suplicar, estar sempre buscando o Espírito Santo desde que abramos os olhos de manhã na cama até o momento que fechamos os mesmos olhos no mesmo ambiente. É preciso estar sempre pedindo: veni Espírito Creator, porque sem o Espírito o homem é como se fosse um homem sem coluna vertebral. Ele é um monte de nada, ele não consegue fazer movimento algum. É o Espírito Santo que dá o dinamismo nas nossas vidas, é ele que nos leva o desejo ardente de santidade, ele que nos leva o desejo ardente de ajudar, de socorrer, ele que nos leva à fraternidade, ele que nos leva a sermos carinhosos e, acima de tudo, entendermos tudo e todos sem julgamento, pelo amor, sabendo que as pessoas não são más, elas vão, o mundo põe as pessoas más, às vezes a própria família ou não ter tido a família, o ambiente, a maldade da família, os traumas que acontecem, as violências que acontecem é que vai detonando o homem muitas vezes e mudando os rumos da sua vida, dos seus ideais, e muitos se tornam monstruosos. E sem o Espírito Santo, sem uma vida de santidade, sem os joelhos no chão, nós somos fadados à perdição total. Por isso nós te pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo e pela intercessão poderosa da sempre Virgem Maria, de São José, a graça de derramar o teu Espírito agora, assim como as chuvas mais torrenciais que caíram sobre a terra, muito mais do que o dilúvio que simplesmente matou a tanta gente, mas que esse dilúvio não seja o dilúvio de morte, seja o dilúvio de vida, seja gotas do Espírito Santo, como as línguas de fogo que desceram sobre os apóstolos inaugurando a igreja. Aqui a igreja navegue nas águas quentes do Espírito Santo, que todos nós estejamos afogados nele, vivendo o amor para o amor e com o amor, que dê a todos nós o dom da piedade, dê a todos nós o dom do discernimento, para que possamos sentir o cheiro daquilo que não é da vontade vossa, Senhor, e possamos mudar os rumos da nossa história, entrar num caminho novo que não é um caminho externo, não é um caminho de terra, mas é um caminho que fazemos para dentro de nós mesmos, andando dentro de nós mesmos, tirando as pedras, aplanando as veredas do nosso caminho para que Jesus possa passar, para que Ele seja o Senhor de nossas vidas, o Senhor do nosso corpo, o Senhor da nossa mente, o Senhor da nossa inteligência, o Senhor dos nossos ideais, dos nossos objetivos e nossos sonhos. Nós te pedimos, Papai do céu, por misericórdia, neste fim de semana cuja liturgia fala com tanta clareza sobre o batismo de Jesus, nós te suplicamos que o teu Espírito, que é fogo, que é água, que é luz, que é pombo, que é óleo, o teu Espírito, que é ar, que é hálito, que é brisa, que ele venha em nosso socorro, que ele venha por misericórdia, ele venha acalmar os ânimos, que ele venha acalmar completamente todo o ser, enchendo-nos de paz, mesmo nas dificuldades que estamos vivendo. Que nós sejamos tão santos e tão cheios dele, do Espírito Santo, que diante de vós, Senhor, nós possamos ficar como a Virgem Maria de pé, e que nós possamos entregar nosso sofrimento, nossos lutos, nossas dores, nossos gritos seja um grito orante, como o grito de Jesus no final da sua vida, para que o Senhor possa fazer simplesmente a tua e não a nossa vontade, porque temos medo de morrer, porque nós temos medo do estranho, nós temos medo do desconhecido, mas a tua palavra e o teu Espírito, Senhor, tira todo o nosso medo. Ao contrário, como Santa Teresinha, que sentiu sangue nos lábios
e quando passo o lenço vê que tem sangue vindo do seu próprio pulmão tuberculoso, ela sorrindo diz: o meu príncipe já está vindo me buscar. E que todos nós possamos ter uma alma de santo, um coração de santo, coragem de santo, para que nós possamos, Senhor, subir aos altares da igreja. Não subir simplesmente para um ato de exibicionismo, mas subir aos altares no sentido de subir no coração das pessoas. É um subir nos altares enquanto vive, não depois de mortos. Que nós possamos entrar nos corações, entrar na vida das pessoas no sentido de conviver, de ajudar, de nos unir, de levar a alegria que Maria levou a Isabel, de fazer os corações estremecerem com a nossa chegada, porque o que radia de dentro de nós para fora, nos nossos movimentos, em todo o nosso ser, não são trevas, não é algo que amedronta aquele com o qual nós compartilhamos, mas sim uma luz invisível, mas real, o próprio Espírito, nos movimentando, nos movendo para renovar a face da terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. E nós estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim, tenho a ti